Olá, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar sobre o tema de organização criminosa, um dos temas mais complexos do direito penal, tendo um foco maior em Porto Velho. Os alunos desse trabalho de extensão são Arielle, Cláudio, Maria Luísa, Júlia e Stephanie, do 6º período de Direito da Faculdade Católica de Rondônia. Para combater as estruturas, não basta a atuação das forças de segurança, é essencial um sólido ordenamento jurídico. Por isso, nosso assunto se aprofunda na Lei 12.850 de 2013, que é sobre as leis de organizações criminosas. O que é a Lei de Organizações Criminosas? A Lei 12.850 é a norma que define o que é uma organização criminosa. Um grupo de 4 pessoas ou mais, estruturado e com divisão de tarefas, voltado para a prática de crimes graves ou transnacionais. Ele também estabelece meios especiais de investigação, como colaboração premiada, interceptações, infiltração de agentes e ação controlada, além de prever procedimentos processuais próprios para facilitar o combate e a responsabilização desses grupos. Em resumo, é a lei que organiza o enfrentamento estatal à criminalidade organizada no Brasil. Bom, pessoal, vocês vão ver ao decorrer do vídeo as entrevistas, mas logo vamos mostrar aqui para vocês falar o conceito das organizações criminosas. A lei traz para a gente que o conceito da organização criminosa é o conjunto de 4 ou mais pessoas que têm uma estrutura, ou seja, uma hierarquia, uma divisão de tarefa, que elas têm o objetivo de ter uma vantagem, tanto material quanto moral, e os crimes praticados por essas organizações têm que ser crimes com penas máximas, maior que 4 anos que estão previstas na lei. A lei das organizações criminosas também fala com muita propriedade dos meios de obtenção de prova e investigação. É sabido como o crime organizado atua com muita sofisticação e por isso o Estado dota os entes que combatem organizações criminosas com ferramentas à altura. Uma primeira ferramenta, podemos dizer, é a colaboração premiada, não é? A popular delação premiada. Outro meio é a ação controlada. Que significa isso? Quando a polícia pode retardar a intervenção dela para capturar uma maior quantidade de criminosos. Outro meio é a infiltração dos agentes de polícia, não é? Seja no ambiente físico que é virtual. E outro meio de obtenção de provas, a investigação, é a captação ambiental de sinais acústicos ou ópticos. Tais medidas são cruciais realmente para desmantelar a estrutura, a hierarquia e o financiamento dessas organizações criminosas. Para compreender a aplicação de desafios dessa lei na capital rondoniense, buscamos o conhecimento de profissionais que atuam na linha de frente no combate ao crime organizado. Nesse vídeo, você terá acesso a entrevistas exclusivas e esclarecedoras com um juiz de direito, Arley Souza, especialista na área de aplicações à lei no julgamento na vara criminal, o procurador Anderson Batista, que atua na GAECO, que atua na persecução penal, um delegado da DRACO, João Gustavo, responsável pela investigação policial, e coronel do batalhão de choque, que atua no combate direto a essas células criminosas. Junte-se a nós para entender a autonomia do crime organizado e como o direito se mobiliza para defender a sociedade em Porto Velho. Fique conosco e confira esse importante trabalho. Olá, gente. Eu me chamo Stephanie, sou acadêmica de Direito na Faculdade Católica de Rondônia. Estou aqui com a minha colega, que também estuda na Católica, Maria Luísa, e juntamente com o doutor juiz Arley Souza, que é professor na Universidade Federal de Rondônia, também possui pós-doutorado em Direito Penal. Então, ele tem propriedade para falar sobre o assunto, sobre a aplicação da Lei 12.850. Doutor, primeiramente gostaria de agradecer por ter se disponibilizado a participar dessa entrevista nossa. E a primeira pergunta que eu gostaria de perguntar é sobre a jurisdição e processo. Nos dias a dias, no tribunal, como o senhor explica a diferença entre um grupo de criminosos comum e o que a lei chama de organização criminosa? Bom, nós temos uma explicação técnica para isso em face da própria tipicidade do que é a organização criminosa, do que é a associação criminosa.
Isso me parece até, de certa forma, extremamente importante no sentido de ver esses crimes puros subjetivos sendo trazidos à luz do nosso direito penal. Mas o que me toca muito mais com relação a isso é a intensidade que isso tem proliferado no Brasil. Nós tivemos ontem, especialmente, uma operação muito grande no Rio de Janeiro, onde hoje temos notícias de mais de 100 mortos, e operação enfrentando a organização criminosa. E o grande discurso que se pode fazer disso, eu não estou fugindo da sua pergunta técnica, eu só estou colocando uma situação que é preciso que a gente pense muito sobre ela. O discurso é, essas facções criminosas elas têm o mesmo nível dos cartéis mexicanos, por exemplo. 2, as organizações criminosas brasileiras, elas associadas com organizações internacionais, isso criam muito mais dificuldade para o processamento dessas ações. E 3, o Poder Judiciário, de maneira geral, está pronto para enfrentar essa discussão. O Estado em si, ele consegue já trabalhar esse difícil problema das organizações criminosas de forma consciente e especialmente respeitando todos os direitos e garantias que a Constituição reserva para essas pessoas. Então, todas essas questões precisam ser colocadas agora à prova para ver se nós estamos prontos a isso. Ou se vamos repetir algumas situações onde os atos feitos pelo Estado visam tão somente uma questão midiática e uma questão populista. Porque esse problema, assim como tem no Rio de Janeiro, nós temos aqui. Não podemos esquecer que Porto Velho é a 44ª cidade mais violenta do mundo. Isso, a gente precisa pensar sobre isso. E muitas vezes nós não temos esse dado sendo revelado, por exemplo, nas mídias locais. Como o judiciário tem lidado com o sigilo nas investigações, como a colaboração premiada e a infiltração de agentes num crime organizado? E como é garantido que tanto a eficácia da apuração quanto o direito de defesa? Muito bem, isso me parece que é uma pergunta extremamente pertinente no sentido de entender a ampla defesa, porque a ampla defesa ela não tem limites e é preciso que não tenha. No entanto, com relação especialmente essas ferramentas que você cita, né, inclusive a interceptação telefônica pode ser incluída nela também, elas precisam ficar, por óbvio, em sigilo, até que isso esteja maduro para vir para os autos. Agora, quando vier para os autos, é necessário que a defesa tome conhecimento dela. Mas é muito importante que se mantenha o sigilo enquanto a investigação estiver sendo feita, porque não parece lógico que seja levantado o sigilo antes de a prova estar madura. Isso nós temos com muita tranquilidade e com certeza todos os juízes em Rondônia especialmente, que é onde eu posso falar, eu gostaria muito de falar no Brasil, mas não tenho essa autoridade, mas em Rondônia todos os juízes que trabalham na área criminal trabalham exatamente assim, dentro das posturas legais e especialmente a partir do momento que a prova está madura, essa prova vem para os autos. Bom, doutor, sobre a sentença, quais os critérios utilizados para a dosimetria da pena nos crimes de organização criminosa e associação criminosa, considerando as particularidades dessas estruturas e as causas de aumento de pena previstas? Perfeito. O sistema trifásico que regula a aplicação da pena no Brasil, o artigo 59, as agravantes e atenuantes, ocasionalmente e as causas minorantes, elas são aplicadas de forma idêntica nos crimes de organização criminosa. As questões do aumento de pena, elas são consideradas de forma personalíssima, apesar de que hoje a lei impõe que isso seja feito. Uma grande questão eu preciso colocar para vocês com relação a esses aumentos de pena e os vínculos com a organização criminosa. Eu tive a oportunidade de ser um dos juízes, ou melhor, de ser o juiz aqui de Rondônia que participou de uma discussão importante a respeito do pacote anticrime 2019. No Brasil, cada tribunal indicou um juiz e eu fui indicado pelo Tribunal de Justiça de Rondônia para ir para a Escola Nacional de Formação de Magistrados discutir com o ministro da Justiça, o Sérgio Moro, que é quem propõe o pacote anticrime, sobre especialmente essas modificações, especialmente esses aumentos. Eu tenho algumas dificuldades com isso por um elemento fático.
É preciso que efetivamente esteja provada o vínculo daquele que está sendo acusado com a organização criminosa. Se isso não estiver provado, eu não posso fazer digressões. Imagine só, hoje nós temos um grande problema, e o problema é o recrutamento para as organizações criminosas que é feito dentro dos presídios. O Brasil favorece muito isso. Hoje nós temos mais de 900 mil presos dentro de todas as cadeias brasileiras. Isso impõe um cuidado muito maior com relação a essas questões, porque você imagina, quando o cidadão é preso, flagranteado, e ele é levado até o presídio e depois é trazido para a audiência de custódia. Se a prisão dele for convolada em prisão preventiva, ele é levado para o presídio. Ali, quando chega, a primeira coisa que o carcereiro pergunta é que facção você pertence. Então, isso é muito complexo. E a pessoa, por motivos outros, e sem querer ser condescendente com qualquer conduto, que não estou aqui para isso, muito pelo contrário, a minha obrigação enquanto magistrado é aplicar a lei, mas sem querer ser condescendente, eles aderem às organizações criminosas para também uma conduta de sobrevivência, né? Então, tudo isso é muito complexo. Ora, a partir daí, você precisa saber esses vínculos, e se esses vínculos estão faticamente provados, aí você aplica as questões dos aumentos que você está vendo, né? E nós temos uma questão importante que você não cita, mas eu tenho certeza que seu trabalho tem, que é a questão da reincidência. A reincidência cíclica no Brasil, ela também é uma enfermidade que nós precisamos tratar dela de forma muito séria, para entendermos por que isso acontece e qual o melhor mecanismo de diminuir. Qual é a importância das áreas especializadas no combate ao crime de organização e quais são os critérios para a definição da competência? Muito bem. Eu tive uma oportunidade de ir, essa oportunidade também foi dada pela Escola da Magistratura de Rondônia, de ir para a Escola da Magistratura do Estado do Ceará, e lá eu ministrei um curso sobre o enfrentamento às organizações criminosas. E no Ceará, por determinação do CNJ, essa determinação é em todo o Brasil, tem uma vara especializada em organização criminosa com competência para o Estado todo. E você faz uma pergunta que é extremamente importante, porque no Ceará eles ficavam muito confusos, e com razão, quando um município 600 quilômetros longe de Fortaleza, o juiz, ao ouvir o réu dizia: eu pertenço ao Comando Vermelho. Ele pegava aquele processo e já enviava para a vara de organização criminosa. E isso trazia extremamente isso trazia extremo desconforto para a vara de organização criminosa, porque ela precisava fazer esse filtro para ver se isso acontecia de fato. Então, a determinação dessa competência, em regra, por ser um crime puro e subjetivo, é quando isso fica claro, pelo menos quando aparecem os indícios de autoria. E aí já se determina a competência. Como nós aqui não temos uma vara com competência estadual, e nós temos as varas criminais que elas recebem esses processos, a gente precisa entender algumas questões importantes. A primeira, a distribuição, que ela é feita de forma equitativa para as 4 varas criminais. A segunda, se tem algum indício, por exemplo, de envolvimento de drogas. Aí a distribuição vai para a vara de toques. Nós tínhamos 2 varas de toques, uma foi convolada de violência doméstica, agora voltamos a ter somente uma. Quando eu estive na vara de toques, estive muitos anos lá, essas operações normalmente elas eram carreadas para lá por conta dos nossos 1.300 quilômetros de fronteira. Nós temos muito problemas de entrada de drogas aqui, e a organização criminosa acabava se imiscuindo com isso, exceto as organizações criminosas que nós chamamos de empresariais, que essas eram distribuídas. Eu não falei para vocês, mas assim, é só título didático, nós pedagogicamente entendemos as organizações criminosas de 3 formas: organizações criminosas faccionais, organizações criminosas terroristas e organizações criminosas empresariais. O que nós vimos ontem no Rio de Janeiro são as organizações criminosas faccionais no Rio de Janeiro. Como é feita a análise da legalidade, da proporcionalidade dos meios de investigação invasivos? Como o senhor tinha dito, né? Interceptação telefônica, a questão de quebra de sigilos, a captação ambiental.
Como funciona? Veja bem, essas ferramentas, elas devem ser usadas em última ratio, né? Em última hipótese, se as investigações não conseguiram alcançar o desiderato necessário sem a utilização disso. Lógico, com todo cuidado, para que isso não seja uma ferramenta vulgar. E nós não podemos esquecer que, por exemplo, ferramentas como a infiltração é uma ferramenta de muito cuidado por conta da exposição do agente policial dentro das organizações criminosas. É uma coisa que se precisa ter cuidado e, acima de qualquer outro elemento, a preservação da vida daquele que está trabalhando é fundamental. Então chega um determinado momento que ele pode estar de alguma forma ameaçado, ele tem que ser retirado, mas isso é um trabalho da autoridade policial. Só que nós, enquanto magistrados, nos preocupamos porque nos preocupamos com a vida. Então, essas ferramentas não podem ser vulgarizadas, são ferramentas importantes. Há uma discussão, você não falou da colaboração premiada, né, e nem da delação, são ferramentas também muito importantes, mas tem discussão ética por trás disso. Né? E também fica muito claro, em algum momento, que o Estado acaba se fragilizando enquanto isso por falta de ferramentas adequadas à apuração desses delitos. Não é simples. As organizações criminosas, em regra, elas copiaram o que tinham as organizações criminosas italianas, né? Especialmente Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra, que tem um código chamado Omertà, que é a lei do silêncio, e dentro desse código também há outras configurações, especialmente vínculos de batismo, como nós temos, por exemplo, no primeiro Comando da Capital, que hoje é a terceira organização criminosa do mundo e que é associada com as outras duas, a 'Ndrangheta, a Calabresa, e a Quartel de Sinaloa, que é a maior do mundo, mexicana, né? E, infelizmente, nós temos essa organização brasileira que está nesse nível. O nível, por exemplo, eu estou me expandindo na resposta, mas se você me permite, só a título de conhecimento. A organização criminosa Primeiro Comando da Capital, ela é dividida em sintonias, né, que são uma espécie de departamentos, e a sintonia que arrecada dinheiro, principalmente chamada Sintonia do Progresso, que faz o varejo da droga e a exportação da droga para a Europa, os Estados Unidos e a África. E eles comandam portos no Brasil. O governo brasileiro não revela muito isso, mas, por exemplo, o Porto de Santos é o maior porto da América Latina e é comandado pelo Primeiro Comando da Capital. A decisão judicial tem conseguido ser eficaz na decapitalização das organizações criminosas e quais são as dificuldades para isso? Veja, nós temos algumas ferramentas importantes, como, por exemplo, o confisco alargado, que ele tem sido utilizado nessas decisões judiciais. Lógico, né, sempre a requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público. O juiz não age de ofício na forma do 3A do Código do Processo Penal, mas ainda nós somos, e preciso confessar isso, ainda somos incipientes do repatriamento de capital. Nós tivemos um repatriamento de capital significativo com a Lava Jato, muito importante, né, mas com dificuldades legais para que isso fosse feito, mas já tivemos um grande sentido nisso, aprendemos muita coisa, e hoje já temos uma maturidade quanto a isso, mas ainda precisamos aprender muito. Eu digo sempre que nós precisamos avançar mais no enfrentamento ao crime organizado, porque o crime organizado sempre está à nossa frente. Alguns colegas têm uma expressão que o crime é organizado porque o Estado é desorganizado. Eu não diria tanto. Eu diria que o Estado precisa entender como funciona o crime organizado e criar ferramentas eficazes para enfrentá-lo. Na verdade, é muito difícil você enfrentar esse tipo de delito, que é um delito transnacional, que não respeita a fronteira, por óbvio, e nós temos toda uma legalidade para respeitar, e precisamos respeitar, porque senão nos igualaremos a eles, ou seja, seremos também ilegais. Não podemos também deixar de dizer que esses espaços que eles ocupam também são por falta de presença estatal. E eu vou me referir a isso, especialmente no evento de ontem. O Complexo do Alemão, o maior complexo de favelas da América Latina, tem quase 300 mil pessoas. A presença do Estado é mínima lá.
né? O Estado não está presente na infraestrutura, não está presente. E quando eu falo em infraestrutura, eu estou falando em educação, estou falando em saúde e, lógico, estou falando em segurança. Quando o Rio de Janeiro traz as unidades de política pacificadora, ela deveria ter trazido unidade de política pública. Essa é a dissertação da ex-vereadora Marielle, que ela fala sobre isso. Se você não traz políticas públicas, você nunca vai pacificar um local. A segurança pública não é só polícia. A segurança pública é um conjunto de elementos do Estado dentro da sociedade. Então eu não posso imaginar que é necessário, por exemplo, que nós tenhamos políticas adequadas para satisfazer uma necessidade mínima das pessoas. Imagine só, o Orgulho do Madeira tem 16 mil pessoas. Quantas escolas tem lá dentro? Quantas creches tem lá dentro? Quantas unidades tem de saúde lá dentro? O transporte lá, uma pessoa para sair de lá para cá, demora 1h30. Então ele deixa o filho dele sozinho. E ela deixa o filho dele sozinho. Então não se pode exigir dessa pessoa mais do que ela está fazendo. Só que o poder paralelo exige, toma as unidades. Eu tenho aqui nesta vara quase 150 apartamentos que foram tomados pelas organizações criminosas. E a gente está tentando reintegrar essas pessoas e não está conseguindo, porque todo dia é uma dificuldade para fazer isso, porque muda de dono, eles expulsam as pessoas de casa, a polícia não consegue fazer a reintegração, porque tem várias para ser feitas, então ela precisa fazer um estudo dessas reintegrações e não tem efetivo suficiente. Ou seja, os poderes públicos estão atrás do poder paralelo. A gente precisa entender isso e conversar enquanto sociedade para que essas questões possam ser superadas, mas elas só serão superadas se nós quisermos. Se nós não quisermos, nós vamos viver com isso, colocando sempre o problema debaixo do tapete. Gostaria de finalizar falando duas coisas. A primeira, nós não podemos romantizar de jeito nenhum as organizações criminosas, muito menos normalizar, como você falou. E as pessoas que estão nessas comunidades, eu falei, por exemplo, do Complexo do Alemão, eu tenho certeza que lá não tem 300 mil pessoas que são do Comando Vermelho, né? As pessoas estão ali, porque ali é o locus dela, e essas pessoas do poder paralelo que ali estão colocadas também pela falta de presença do Estado. E é preciso que a gente entenda que cabe a nós, Estado, melhorar a qualidade de vida das pessoas. E melhorar a qualidade de vida impõe políticas públicas mais adequadas, né? Então, assim, eu estou à disposição, espero ter ajudado de alguma forma o trabalho de vocês, espero que a difusão do trabalho ele seja importante para a vida em comunidade. Bom dia, doutor. Bom Obrigada. dia. Pessoal, estamos aqui no Ministério Público realizando um projeto de extensão, tá? O nosso projeto é o impacto da Lei 2.850 no combate à organização criminosa. Estamos aqui com o doutor Anderson Batista. Doutor, muito obrigada pelo seu tempo, viu, por essa disponibilidade. Doutor, primeira pergunta. Como o Ministério Público diferencia na prática uma organização criminosa da associação ao oferecer uma denúncia? A diferenciação prática, os dois são crimes associativos. Os dois exigem a conjunção de várias pessoas para a prática de crimes. Acontece que na associação criminosa, embora haja a necessidade da conjunção, a conjugação e a cooperação entre várias pessoas para a prática de crimes, essa configuração ela exige menos rigor. Então, basta uma existência de um vínculo associativo entre 3 ou mais pessoas. Então, tem a diferença. A primeira diferença é objetiva, a quantidade de pessoas. Na associação é 3 ou mais. Na integração ou constituição de organização criminosa são 4 ou mais. Na associação é para o cometimento de crimes. Qualquer crime, qualquer pena, qualquer infração penal. Na organização criminosa são crimes com pena de reclusão a mínima acima de 4 anos ou em caráter transnacional e a quantidade de pessoas, como dito. E com a finalidade de obter vantagem econômica. Então existem requisitos objetivos mais específicos na organização criminosa. Até porque a pena também é mais alta. E essencialmente falando, na associação criminosa, não há uma necessidade de uma estruturação. Pode-se aglomerar 3 ou mais pessoas e falar assim,
Vamos começar a fazer. Tem uma oportunidade de cometer furto de veículo aqui em Couto Velho. O pessoal deixa o carro parado na rua, não tem alarme, ou então não tranca a porta. Vamos fazer uma sequência de roubos, de furtos? Vamos. Qual a função de cada um? Pouco importa. O que a gente vai fazer com esse dinheiro? Pouco importa. Quem que vai comandar o outro? Pouco importa. Isso é uma associação criminosa. É uma aglomeração eventual de pessoas, eventual não, ocasional, de pessoas com a finalidade de cometer crimes. E aí eles vão se ajustando. Seria uma organização desorganizada. Na organização criminosa, não, já mudou. Ela já tem um caráter estrutural. Ela já tem a divisão estrutural de tarefas. Ela já tem uma liderança definida. Ela já tem uma visão de obtenção de vantagem, não necessariamente apenas econômica. A organização criminosa para o cometimento de crimes contra o Estado Democrático de Direito. Tem finalidade econômica direta? Não tem. Mas são crimes que atentam contra um bem juridicamente tutelado pelo ordenamento constitucional e infraconstitucional de extremo valor nacional. Então, ela tem um impacto maior. Ou ela pode ter também uma visão, uma intenção de expansionismo transnacional, cruzar fronteiras e cometimento de crimes de média ou alta gravidade. Basicamente é isso. Na hora de redigir uma denúncia, eu preciso ter o cuidado, numa associação criminosa, a denúncia de associação criminosa, basta descrever que os denunciados fulano, beltrano e cicrano, no período de tanto a tanto, na cidade de Porto Velho, se uniram com a finalidade de cometimento de furtos de veículos automotores em regiões pouco movimentadas da cidade. Hipoteticamente, eles precisam ter ou não praticado o crime, pouco importa se eles cometeram os crimes de furto ou não, que aqueles estavam unidos, e se cometeram, já aproveito e já descrevo na denúncia. Tendo de fato verificado que eles cometeram os crimes de furto no dia tal, na rua tal, no bairro tal, no veículo tal, contra a vítima tal, o crime de furto no bairro tal, e façam essa descrição. Se os crimes de furto já foram processados em outros inquéritos ou outras ações penais, basta eu consignar referência de que já são processados. Se ainda não foram processados, eu posso oferecer uma denúncia só, incluindo tanto o crime de associação criminosa quanto os crimes a que eles se propuseram a cometer e que de fato tenham cometido. Na organização criminosa, eu já preciso fazer uma descrição pormenorizada de como que é a estruturação daquele grupo, quais são as funções de cada um, qual que é a finalidade a que eles se propuseram. Então, é uma denúncia mais elaborada, é uma denúncia mais criteriosa, ela é mais compartimentada. No período dos anos tais a tais, neste estado de Rondônia, ou nesta cidade de Couto Velho, os denunciados fulano, beltrano, cicrano, já não posso ser mais 3, eu tenho que ser de 4 em diante. Possa ser que eu não tenha identificado. Vamos imaginar que eu identifiquei 3, mas eu sei que existem 10. Os outros ainda só têm apelido, ou então eu não tenho identificação completa. Mas 10 pessoas tendo sido identificados fulano, beltrano, cicrano, constituíram uma organização criminosa voltada para a prática de crimes de roubo de funcionários públicos, servidores públicos, saindo na saída do trabalho na região do complexo político-administrativo do Estado de Rondônia. Região do CPA, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Ministério Público. A modo de atuação é um modo de atuação com motocicletas. Os denunciados fulano têm a função de passar e fazer a prospecção de potenciais vítimas. Uma vez identificados os potenciais vítimas, eles passam a comunicação para os denunciados fulano, que tem a finalidade de executar o rombo. Um é o piloto da motocicleta, o outro é o garupa, quem rende a vítima, quem dá fuga. Lá adiante, eles trocam as motocicletas, ou então eles abandonam as motocicletas e passam as armas e o produto do roubo para fulano que estão adiante esperando no veículo, tendo se identificado que esse modo de atuação realmente é permanente. E a liderança é exercida por fulano de tal com apoio de ciclano de tal.
o dinheiro obtido com o produto do crime, ou então a destinação dos bens roubados, são destinados a fulano de tal, que se encarrega da inclusão para comércio da venda do produto do roubo em mercado digital. Entendeu? Então, assim, existe uma divisão bem setorizada. Para fazer uma análise assim, bem rápida, para conversar contigo assim, de forma bem objetiva, você tem que enxergar uma estrutura empresarial. Então, existem funções, existem uma finalidade específica, um escopo específico. Ah, mas existem organizações criminosas que praticam vários crimes. Sim, mas são crimes definidos. Então, tem a organização criminosa, essas conhecidas, Comando Vermelho, por exemplo. Pratica tráfico de drogas? Sim. Só o tráfico de drogas? Não. Quais outros crimes? Qualquer crime? Não necessariamente. Eles praticam extorsões, decorrente da exploração de área dominada por eles, cobrança de taxa para serviços públicos, para transporte coletivo, etc., aplicativos, etc. Eles praticam homicídios? Sim. Em regra, o homicídio decorrente da finalidade da atividade fim deles. Então não são qualquer homicídio. Se você falar assim, não, eu preciso de um homicídio por encomenda, para contratar o Comando Vermelho, dificilmente você vai conseguir. Que isso é contrário ao dogma deles, aos valores deles e o estatuto deles. Então, assim, depende muito. Eles praticam vários crimes, sim, mas são crimes que estão no portfólio de atuação, do escopo de atuação da organização criminosa. Tu vai encontrar outra organização criminosa que é envolvida só para homicídio por encomenda. Existem. Função deles é apenas, tão somente, aceitar encomendas de homicídio. De quem quer, qualquer pessoa, não importa. Quanto custa? Está aí na tabela. Cada um tem a sua função para planejar e executar o homicídio. Tá? Muita gente confunde, né? Mas é uma diferença muito grande. É uma diferença muito grande. Muito grande. Doutor, segunda pergunta é: quais os principais desafios na petição de provas contra a organização criminosa, especialmente aquelas que têm uma estrutura mais sofisticada, mais pitetes? Basicamente 2. Primeiro, você não tem prova testemunhal. Pacto de silêncio. Testemunhas e vítimas dificilmente colaboram pelo medo. Sim. Ou pelo medo da retaliação direta, ou pelo medo da retaliação indireta. Imagina uma pessoa que mora numa região dominada pelo crime organizado. Aquela pessoa vive um estado de terror diário. Um clima de terror, de pavor diário. Outro ponto, eles fazem inspeção nos celulares. Então, se eles desconfiam que tem algum informante, algum infiltrado, alguém está passando informação ou para grupos rivais ou para o Estado, eles inspecionam. Eles abordam as pessoas chegando em casa, inspecionam, abrem o celular. Então existe uma vigilância, um domínio e uma opressão permanente, que isso aterroriza as pessoas e as pessoas simplesmente não colaboram. Vítimas. Os que sobrevivem também não vão ousar apagar com a vida. Então o primeiro desafio é esse. Precisamos aprender a trabalhar sem a prova testemunhal. Colaborador é um pecado capital. O integrante de grupo criminoso organizado que porventura colaborar com o Estado, com a polícia, com o Ministério Público, enfim, com a Justiça, que for descoberto como traidor, paga com a vida. Então existe entre eles, além da questão do medo pela certeza da retaliação, da morte, da punição capital, existe também o valor ideológico deles, que é o pacto de omertá, o pacto de silêncio. Para eles isso é muito importante. Se eu só sou digno de permanecer num grupo, de ser inserido, aceito num grupo criminoso organizado, e só sou digno de permanecer nesse grupo e de escalar, progredir nesse grupo criminoso organizado, se eu tiver a lealdade e a fidelidade. Então, para eles, isso é muito importante. Então, raramente ocorre a colaboração. Segundo desafio. Como eles dominam, em regra, dominam o território, as diligências de campo são praticamente impossíveis. Como você infiltrar uma equipe de inteligência, você fazer uma diligência, como se conhece popularmente, uma campana ou uma inspeção, sem ser descoberto, porque a vigilância deles é muito intensa. Então você determinar, você realizar uma diligência dessa de altíssimo risco,
você corre o risco de colocar a vida daqueles policiais, daqueles agentes de inteligência em risco concreto e real. Se forem descobertos, eles serão mortos e perderão a investigação, perderão o trabalho, e será uma desmoralização para o órgão envolvido nisso, e obviamente aquelas vidas que são impagáveis serão perdidas. Então o efeito da vida que a gente perdeu, e tem um efeito negativo em relação ao restante do efetivo, que tanto causa o temor, o medo, quanto causa o sentimento de revolta, eventuais retaliações, enfim. É muito complexo isso. Então, precisa-se, aí vem o desafio, usar a tecnologia, utilizar outras ferramentas de inteligência, utilizar outras técnicas de inteligência para que nós consigamos obter informações sobre o modo de atuação, identificação de integrantes, localização patrimonial, localização de armamento, sem precisar contar com a colaboração humana de testemunhas, informantes ou colaboradores ou vítimas, e sem ter que colocar em risco diretamente o efetivo policial. Aí sobra o recurso tecnológico. E aí a gente precisa investir muito nisso, tanto na aquisição das ferramentas, que não é barata, são muito caras, quanto na qualificação do policial para poder explorar todas as funcionalidades com sucesso dessas ferramentas que existem. Não é fácil não, Não é cascou fácil. encaixar melhor uma maneira. Aham. Terceira pergunta do Cleber, como o GAECO ele articula a atuação para as polícias na fase de inquérito? Basicamente em duas formas. A primeira, quando a polícia instaura um inquérito policial envolvendo um grupo estruturalmente organizado, às vezes nem sempre começa com uma organização criminosa. Às vezes você identifica o volume de pessoas, a dedicação, a reiteração, a prática reiterada de infrações penais graves, que aparenta indícios de ser uma organização criminosa. Mas ainda não se tem a convicção. Começa-se a investigar. Pela série de experiência, e normalmente quem trabalha com investigação são os delegados, são os policiais mais experientes, você consegue perceber com o avançar da investigação, em curto espaço de tempo, você já consegue perceber as características. Você vai vendo, enxergando os indícios. Diante disso, eles já procuram contato com o órgão correspondente aqui no Ministério Público, que é o GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. A partir dali, a gente começa a trabalhar em conjunto, somando esforços. O inquérito está lá na delegacia, o Ministério Público não vai instaurar outro procedimento, um PIC, procedimento investigatório criminal, não vai. Vai acompanhar e vai colaborar com aquele inquérito. Como que o Ministério Público colabora? Aqui no GAECO nós temos efetivo de policiais civis, policiais militares, peritos criminais, nós temos assessoria jurídica, nós temos analistas bancários, fiscais, análise de contabilidade, enfim. Então, esse recurso especializado, esse recurso humano especializado, a gente pode assumir parte das tarefas que são necessárias naquele inquérito. Então, se porventura a unidade policial não dispõe de um efetivo total suficiente, a gente divide aquela tarefa, nós fazemos parte da tarefa e somamos o resultado. Além disso, as manifestações que cada pedido judicial que a polícia faz, é necessária a manifestação do Ministério Público. E a manifestação do Ministério Público nesse tipo de atuação, ela é diferente. Ela não é aquele tipo de manifestação convencional. Você precisa de um olhar diferente, porque a fundamentação é diferente. A forma de analisar e de concatenar os indícios diferentes, mais complexa, mais volumosa e quer queira, quer não queira, mais arriscada. Então precisa de uma abordagem apropriada. E os promotores do GAECO têm essa característica. Tanto a estrutura de recursos humanos, de apoio, quanto a estrutura tecnológica, ferramental, quanto a experiência. Que isso conta muito. Você está acostumado a lidar com aquele tipo de demanda complexa. Que é uma demanda não convencional. Então, isso é importante. O GAECO colabora com isso nas manifestações judiciais. Depois, quando deflagra a operação, nós participamos também no cumprimento dos mandados, da parte de formalização, o acompanhamento dos habeas corpus no tribunal aqui em Rondônia, nos tribunais superiores, no acompanhamento perante os órgãos do Ministério Público Federal lá em Brasília, nos tribunais superiores, para manter, construir onde não houver, e manter a ramificação
daquela atuação referente àquele inquérito lá na delegacia tal, normalmente atrás, na delegacia tal, para que essa rede ela se mantenha única e fluida desde aquele inquérito até o de instância do Poder Judiciário, que é onde se decide tudo. Além disso, oferecimento de denúncia e a responsabilidade pelas ações penais, a instrução das ações penais. Então nós acompanhamos as atuações contra o crime organizado, desde o inquérito policial até o trânsito de julgado. Após o trânsito de julgado, aí vai para a promotoria de execução penal. Um ou outro caso realmente impactante, excepcional, nós acompanhamos também a execução penal, mas em regra, aqui em Rondônia, nós trabalhamos até o trânsito de julgado. Trânsito em julgado, aí a gente passa o trânsito. Então é um leque de atuação muito grande. Além disso, nós temos os nossos PICs, os nossos procedimentos investigatórios criminais, que também instauramos e também conduzimos a investigação. Nesse caso, a gente que conduz a investigação produz toda a prova e aí inverte. Aí a gente pede o auxílio da polícia. E a polícia nos auxilia também. Normalmente, Polícia Civil e Militar. Mas nós temos também trabalhos com a Polícia Federal. Em menor escala, mas temos. Então, eu arriscaria dizer aqui que a maioria do nosso trabalho de investigação a maioria esmagadora é com a Polícia Civil e Polícia Militar. Mas também temos cerca de aproximadamente 30%, pouco mais de 30% com a Polícia Federal. Com a Polícia Rodoviária Federal também há uma integração, mas é mais em caráter de inteligência. Já realizamos muitas operações em conjunto e aí, ultimamente, o Ministério da Justiça determinou a suspensão, enquanto tramita esse pacote de alteração legislativa, PEC da Segurança Pública. Então, enquanto a Polícia Rodoviária Federal, enquanto ela passa por esse processo de reorganização lá no Ministério da Justiça, no âmbito do Ministério da Justiça, essas atuações conjuntas estão suspensas, por ordem do Ministro da Justiça. Mas a tendência é que isso seja resolvido e que eles voltem a atuar em conjunto com as forças estaduais, no caso do DAE. Muito bom. Doutor, vamos iniciar aqui. A colaboração premiada, ela tem sido um instrumento eficaz para desmartelar a cúpula das organizações? A colaboração premiada é o tema do meu trabalho de pós-graduação e de mestrado. É abstratamente uma ferramenta fundamental. A melhor forma de se encontrar no mundo para realmente se chegar aos detalhes, a intimidade do grupo, intimidade no sentido de intimidade que o nosso. Como realmente funciona? É conhecer uma organização criminosa por dentro. A única forma. Por mais recursos tecnológicos que nós tenhamos, por mais capacidade investigativa que nós tenhamos, uma coisa é você enxergar a organização criminosa por fora. E outra coisa é você enxergar por dentro. Só a colaboração premiada e a infiltração permitente, que são meios especiais de obtenção de prova. O problema da infiltração você coloca o agente do Estado lá dentro. O risco é muito alto. E por conta da questão da confiança, do pacto de omertá, não é qualquer um que chega e vai chegando no grupo criminoso e vai adquirindo confiança e já vai conhecer os detalhamentos internos. Não é assim. Leva tempo. E os rigores de segurança das organizações criminosas são muito fortes. Então, se chegou alguém de fora, até você conseguir ambientar, você conseguir mascarar essa pessoa e iludir e efetivamente infiltrar nos aspectos sensíveis da organização criminosa, conseguir que aquela pessoa tenha acesso àqueles dados internos altamente protegidos, leva tempo e é extremamente arriscado. Então, na prática, na vida real, ela é exceção da exceção da exceção. Porque o nosso ativo mais valioso é o ser humano. Nós não podemos escolher isso. No menor risco de comprometimento na segurança, identidade, integridade e vida do nosso agente, a gente não vai conseguir. Entendeu? Então sobra o quê? A colaboração premiada. Qual que é o ponto-chave da colaboração premiada? Que o agente do Estado, o investigador, tem que ter muito cuidado para não ser enganado. Se nós fizermos uma consulta rápida na internet, os últimos exemplos nacionalmente conhecidos de colaboração premiada foram fracassados. Por quê? Porque, na verdade, foi uma colaboração premiada de enganação. A maioria deles. Porque é um jogo, né? O Estado quer obter informação
valiosa, informação que tenha valor probatório penal, à custa da traição de um dos integrantes do grupo. Em troca, o Estado vai dar benefícios penais contra aquele colaborador. O colaborador, por sua vez, ele quer obter o maior benefício possível, comprometendo o mínimo do grupo a que ele pertence. Afinal de contas, ele não pode esquecer do Pacto de Omertá. Ele não pode esquecer que, uma vez formalizado um acordo de colaboração premiada, ele inevitavelmente será revelado no futuro. A colaboração premiada e sigilosa só até o recebimento da denúncia. Recebida a denúncia, os advogados dos delatados saberão quem fez o acordo e quais foram os termos do acordo. Então é questão de tempo. Então ele vai precisar obter o maior benefício possível com o mínimo de comprometimento para o grupo criminoso a quem ele pertence. Então essa modulação, esse vai e vem, para conseguir se equalizar o melhor interesse público possível naquele caso concreto. Conseguir o maior benefício com o maior benefício para a investigação ou ação penal. Com o benefício pessoal, processual penal. Justo? Não é fácil. Não é fácil. É muito difícil. Então, na prática, abstratamente, é um instrumento fenomenal, utilizado no mundo inteiro. Todas as instituições que atuam efetivamente no combate ao crime organizado se valem desse meio especial de obtenção de prova, que é a colaboração premiada. Mas executar na prática é algo muito complexo. Para se não correr o risco de banalizar, vulgarizar e servir, na verdade, só como uma concessão indevida de benefício. Não por má fé do operador do direito, não por má fé do operador da investigação, mas às vezes por descuido, às vezes por falta de percepção, por falta de experiência, por falta de conhecimento técnico, acaba que se envolve na formalização de um termo de acordo que na prática não vai atingir a finalidade como deveria. Receber propostas de acordo de colaboração nós recebemos constantemente. Agora, celebrar de verdade um acordo de colaboração é bem raro. Aqui no GAECO, nos últimos 5 anos, nós não fizemos nenhum. Não celebramos nenhum. Por quê? Porque as propostas que nós recebemos, na verdade, eram a pessoa querendo o máximo benefício com o mínimo de colaboração efetivo. E sem entregar os elementos de ratificação. A Operação Lava Jato trouxe uma experiência muito grande para nós e hoje está lá na Lei 12.850. Uma colaboração premiada isoladamente não serve para nada. A pessoa chegar, bater na porta aqui e falar assim, não, eu quero entregar a maior célula do Comando Vermelho em Rondônia. Chama fulano de tal, mora no bairro tal, faz isso. Eu tenho tantos processos penais, eu quero ser perdoado em todos eles. E eu quero poder ir embora do Brasil e levar minha vida em outro país. Só isso, desculpa, a gente não vai fazer um acordo. Por quê? Ou seja, elementos de ratificação está na lei. Então, quando ele falar assim, não, a célula máxima do Comando Vermelho em Rondônia é fulano de tal, está aqui meu celular com todas as mensagens dele. Ele que dá as ordens para mim. A minha função é executar desafetos. Aqui estão as armas que eu uso. Pode não fazer balística. Os últimos homicídios do fulano, Beltrano, Cicano, fui eu que executei. Tá aqui as armas que eu usei. Pode fazer balística, pode dar positivo. Quem deu a ordem para mim foi fulano de tal. Tá aqui as mensagens. Ele me paga tanto. O dinheiro, e ele me paga por Pix no nome na conta, na chave da minha esposa. Tá aqui o extrato bancário. Aí vai, como se diz no popular, mata a cobra e mostra o pau. Aí nós temos um acordo de colaboração. Caso contrário, esquece. Então, assim, você executar lá, finalizando a resposta da tua pergunta. É importante, fundamental, mundialmente reconhecido. Extremamente útil. Na prática, o operador tem que cuidar. Que é para que realmente ele consiga aplicar com uma máxima eficiência, máxima efetividade, obter para a investigação, porque o operador do direito, o policial, o delegado, o promotor, ele precisa entender que ali ele tá agindo no interesse público.
Ele não vai usar a colaboração premiada só para encerrar ou abreviar mais uma investigação. Ele tem que atentar para o interesse coletivo. A efetividade que aquilo vai trazer na efetiva desarticulação de determinado grupo criminoso que tanto causa mal à sociedade. Esse valor que ele precisa ter em mente. E, em troca, ele tem uma disponibilidade legal, uma margem prevista em lei que autoriza ele a oferecer um benefício. Então, esse toma lá da cá, que realmente exige muita habilidade, muita qualificação técnica, confiança e às vezes leva muito tempo. Existem acordos de colaboração premiada que demoram mais de um ano. Então, assim, enfim, é muito útil, mas na prática precisa muito cuidado, muita atenção, muita qualificação por parte do operador. Então, última pergunta. Quais as operações legislativas, além do pacote de crime, né, que seriam necessárias para tornar o trabalho do Ministério Público mais eficiente no combate à organização criminosa? Hoje nós temos uma sequência de aproximar, além da denominada FEC da Segurança Pública, que está em vias de aprovação, tem instrução ainda, né? Nós temos mais ou menos uns 6 a 7 projetos de lei, das mais variadas alterações, e foi sancionado ontem mais uma alteração na Lei 12.850 no Código Penal, trazendo tipos penais novos, que não existiam, por exemplo, conspiração, que é confabular ou contratar, iniciar um plano para matar agente de segurança pública ou autoridade envolvida no combate ao crime organizado e familiares, que não existia antigamente, nem no âmbito da associação criminosa e nem no âmbito da integração ou constituição de organização criminosa. Isso foi criado a previsão específica de concessão de seguranças para policiais, membros do Ministério Público, Poder Judiciário, familiares, em razão, nativa ou não, em razão da atuação deles no combate ao crime organizado. Isso facilita porque isso dá mais, tanto com relação aos novos tipos penais, você incrimina condutas que até pouco tempo atrás era atípica, ou então crimes íntimos que não vai neutralizar, tirar de circulação aqueles infratores. Então acaba, quando existe uma conduta que tem um potencial de causar um dano muito grande, como é o atentado a autoridades e agentes de segurança. Que isso aterroriza pessoas. Isso inibe, isso limita a atuação do agente. O agente, quando ele sabe que ele está exposto, imagina um policial penal federal, ele sabe que ele está exposto, a vida dele está exposta, a vida da família dele está exposta, a tranquilidade da família dele está exposta, e ele não tem ninguém por ele. Ele não vai dar o seu empenho máximo. É natural isso, gente. A partir do momento que ele olha, que ele vê, ele percebe que existe um arcabouço normativo eficiente e dedicado junto com ele naquela batalha, naquela guerra, ele se sente mais empoderado, se sente mais seguro e, obviamente, vai entregar um trabalho mais volumoso e de melhor qualidade. Isso já foi um avanço. Temos ainda o que precisaríamos hoje para assegurar mais efetividade. Existe uma máxima no combate ao crime organizado, que é você conseguir realmente o isolamento das lideranças. Qualquer que seja o formato da organização criminosa, piramidal ou trapezoidal, existe uma liderança. Pode ser uma liderança isolada ou uma liderança coletiva. Um conselho diretivo, existe. A gente já sabe, a gente vê diariamente na imprensa, que mesmo presos em presídios federais, mesmo isolados fisicamente, as ordens continuam saindo de lá. Por meio de visitas, bilhetes microscópicos, por meio de alguns advogados que não estão atuando como advogados, eles usam a advocacia como acesso para proximidade e contato com as lideranças. Às vezes eles são integrantes da organização criminosa. Isso não é papel de advogado. Advogado faz isso. São integrantes da organização que usa a carteira da OAB para facilitar a prática criminosa. Pois bem, nós temos uma dificuldade na prática de realmente trazer o isolamento. Esse isolamento ele seria deixar a pessoa incomunicável? Talvez não. Talvez esse isolamento viesse numa maior amplitude de monitoramento. Existia um arcabouço normativo
que autorize a inteligência penitenciária a fazer um monitoramento permanente das lideranças. Se ele está preso, todas as conversas... Primeiro que ele não vai ter contato com o ser humano físico. Por meio de vidro ou por telefone, e todas as conversas gravadas com um período de análise permanente, com software, com ferramentas, com analistas, com a identificação permanente dos códigos. Eles conversam em código. Então tem a ver o cruzamento, a interligação das inteligências prisionais do Brasil inteiro para saber quem está falando com quem e o que eles estão falando. Com a aplicação hoje, né, com recursos de inteligência artificial, enfim, tecnologia, para que se consiga fazer um efetivo monitoramento. Uma vez o monitorado, e sabendo que eles estão falando, as ordens que estão transmitindo, aprovando ou desaprovando, isso vai inibir a própria ação deles. Mas só esse monitoramento e esse isolamento, de fato, das lideranças também não resolve, porque eles têm os substitutos deles, que tem que haver lá na rua. Esse lá da rua, precisamos de mais efetivo. Precisamos melhorar o efetivo qualificado, próprio, especializado, de inteligência principalmente. Não só o ostensivo, de inteligência. O uso de ferramenta, de tecnologia e de pessoal também. Inevitavelmente vai precisar de pessoal. Então, onde é que entraria aí uma alteração legislativa? Então, entraria aí a imposição de um investimento mínimo em segurança pública, como é na saúde, como é na educação. Um investimento qualificado e com cobrança de resultados, com auditorias de resultado. Então, o estado de Rondônia investiu quanto em segurança pública no estado, né, no ano de 2025? Desse tanto que foi investido, quanto foi para ações especializadas, para qualificação, aquisição de equipamentos especializados, quanto que foi para custeio de pessoal. Desse custeio de pessoal, quantos estão dedicados empenhados no combate ao crime organizado, quantos de inteligência, como que está uma estrutura de inteligência estadual, como que está a minha integração de inteligência, a inteligência prisional no estado de Rondônia, como que está. Então tudo isso tem que fazer parte do orçamento público e do mecanismo de efetiva fiscalização e controle de investimento. E resultado. Não é só jogar o dinheiro lá e esquecer, não. Investimento e resultado. Pronto. Aí a gente vai começar a mudar. A gente vai começar a mudar. E trazer uma perspectiva, deixar bem claro dentro do setor público e para a população também, que o combate ao crime organizado é uma prioridade para o estado de Rondônia, é uma prioridade para o estado brasileiro. Não dá para tolerar. A gente foi tolerando, olha aí onde chegou. Ainda há atento? Sim, nós não estamos perdidos. Mas é bem mais difícil a gente corrigir hoje do que era 15 anos atrás. E se nós esperarmos mais 15 anos à frente, talvez aí sim se torne impossível. E aí o que seremos de nós? Né? Então a gente precisa sim passar por esse processo de evolução, esses projetos de lei que estão em debate, a PEC da segurança pública, pensar em efetividade. Não adianta só eu pensar em fazer uma reorganização teórica. Tem que pensar em efetividade. Eu falo assim, hipoteticamente. Eu vou federalizar a estrutura de combate ao crime organizado. Ok. E que efetividade isso vai trazer? Vou ter o mais efetivo na esfera estadual ou na federal? Concentrado, talvez eu tenha mais na federal, mas e a capilaridade? Como é que está o interior do Brasil? Então, como que é essa... será mesmo? É a solução? O problema está aí? Será? Então nós precisamos de debater mais, construir mais propostas focadas para o resultado, focadas para a efetividade. Tá? Então, assim, esse é o caminho assim, a curto prazo. E a longo prazo a gente vai fazendo médio e longo prazo, fazendo os ajustes e obtendo os resultados. Hoje nós estamos aqui realizando nosso projeto de extensão no penal, que é o impacto da Lei 2.850 no combate às organizações criminosas. Estamos aqui com o delegado João e vamos fazer uma dinâmica de perguntas para que ele possa tirar algumas dúvidas dessa lei que é tão, não é fácil de se entender, então ele vai trazer
essa abordagem aqui pra gente. Pode começar. Delegado João, qual é o maior obstáculo na fase de inquérito ao investigar uma organização criminosa que utiliza métodos sofisticados? Uma das maiores dificuldades que nós temos, claramente, é essa sofisticação. Hoje o crime deixou de ser somente nas ruas, algo que você consegue fazer, como por exemplo uma investigação tradicional de vigilância, observação, e você normalmente tem que ir para meios digitais, meios eletrônicos, né? Acompanhamento em redes sociais, outros tipos de acompanhamentos que nós temos, até mesmo alguns sites, transações comerciais. Hoje em dia nós temos as situações das criptomoedas, né? Então são fatos novos que cada vez mais nós, como polícia investigativa, temos que estar nos capacitando para conseguir perseguir esse crime e percorrer até mesmo esses ilícitos financeiros. Como que a polícia utiliza dos meios de obtenção de provas, estão lá na Lei 10.850, né, que é a sinalização petrolada, filtração de solventes? Qual o impacto que esses meios de obtenção de prova têm no trabalho de vocês? Esses meios de obtenção de provas são bem interessantes. Até mesmo pela própria lei, né? Aquela lista não são obrigatoriamente só elas, existem todas as outras diligências que podem ser feitas. Claramente essas possuem uma peculiaridade diferente, né? São meios que podem ser utilizados, são utilizados, mas uma coisa que vocês vão perceber, conversar com qualquer delegado de polícia, a gente tem muito receio de falar o que a gente usa e o que não usa e como que a gente investiga. Então, aqui eu encontro limite dentro da minha própria profissão. Uma coisa que eu costumo falar, a gente investiga como? A gente investiga. Pode ser, sem poder entrar em muitos detalhes, mas tudo que a lei nos dá de lícito, seja qual for, seja da lei de organização criminosa, seja de outra lei, nós procuramos fazer. Na prática, o que é fundamental para conseguir demonstrar a estrutura hierárquica e a divisão de tarefas necessárias para configurar o crime de organização criminosa? Nós temos vários tipos, várias espécies de organizações criminosas. Podemos falar aquela mais tradicional, que não é nenhuma dessas grandes facções que nós conhecemos nacionalmente, pode ser uma mais local, né? Um grupo específico de pessoas. Essa, em tese, seria mais fácil, né? Lembrando que tem que ser mais de 4 pessoas, hierarquia, etc., né? Divisão de tarefas. Então, isso é um ponto. Daí você começa a abranger um pouco mais. Temos a organização criminosa também, que trabalha de forma não violenta, conhecido popularmente como crime escolarinho branco, seja envolvendo empresários, seja envolvendo políticos ou servidores públicos, né? Normalmente os tipos de crimes que eles cometem são crimes que não têm uma violência, questão de desvio de recursos, etc. Nesse ponto também, nós já temos um pouco mais de dificuldade não, é um pouco mais complexo. Nesse ponto nós temos que fazer, identificar a liderança normalmente, né? E interessante, até esse ponto, dificilmente nem todos se conhecem. Mas quando você vai para uma facção criminosa, né? Essa que nós conhecemos, esse tipo de organização criminosa, eles têm um ramo muito grande, eles têm uma penetração nacional. Então o que acontece? Existem várias chefias, vários cargos dentro dessa organização criminosa, e muitas vezes aquela pessoa que está lá na ponta, que está lá na rua, ou até mesmo que está ali na base da pirâmide, ou um pouquinho no meio da pirâmide, da escala de comando, ele não vai saber quem é seu chefe. Ele só sabe o que tem que fazer. Então, a dificuldade que é? Você ir subindo, você chegando cada vez mais acima na hierarquia superior dessa organização criminosa, né? Porque você consegue descobrir aquela pessoa que sai na rua, seja vendendo droga, seja aquela pessoa que está cometendo roubo, e você vai avançando um pouquinho mais, daí você consegue já perceber aquela pessoa que está gerenciando dinheiro, que tenta dar uma licitude ao dinheiro, por exemplo, tenta fazer uma lavagem de dinheiro. Eu tenho R$1 milhão de ilícito, seja de roubo, seja de tráfico de drogas. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu tenho que dar uma lisura para esse dinheiro, tentar aparentar que é um dinheiro lícito. Daí que eu vou fazer? Eu vou fazer uma lavagem de dinheiro. Então, eu vou adquirir uma empresa aqui, uma empresa acolá. Então, isso aí você vai subindo, e quanto mais vai subindo, claramente, é mais dificultoso, porque você vai perdendo, você vai se afastando daquele crime lá na rua, então vai se afastando cada vez mais. Mas nós temos métodos também de poder identificar, poder dar essa devida repressão. Então, o mais dificultoso, o que é? Você claramente às hierarquias superiores, né? Embora seja possível, e como eu dito, às vezes quem está lá em cima está mandando, né? Passa por vários setores até chegar aquela pessoa que está na rua. Então aquela pessoa que está na rua nem sabe quem é seu chefe, literalmente. O avanço tecnológico ajudou muito nessa questão de investigação. Infelizmente. Doutor,
Os setores especializados de combate às facções, eles possuem os efetivos recursos, como a perícia e a inteligência, adequado para esse trabalho? Quando a gente fala de combate a facções, vamos falar aquelas facções mais conhecidas, né? Normalmente não só, mas normalmente são violentas, porque hoje em dia até essas facções, elas também têm um braço financeiro, um braço de crime que não se envolve mais com sangue, com morte, com roubo, com tráfico, outros crimes mais, inclusive com raízes em todos os setores da sociedade, literalmente. Quando eu falo todos, deixo bem aberto todos mesmo. Então, a partir desse pressuposto, a pergunta é os meios, tá? Nós temos uma situação interessante. Quando a gente fala de investigação, às vezes é muito confundido inteligência com investigação. Inteligência não tem nada a ver com investigação. Isso é um problema até em razão dos nossos políticos. Vamos fazer alguma propaganda e falar, eu vou investir em inteligência policial. Para mim, como delegado, inteligência policial não é tão interessante, porque eu não quero inteligência, eu quero informação, eu quero investigação. Qual é a diferença prática? Inteligência é o seguinte, eu quero saber de algo. Eu quero saber. Eu quero descobrir algo. Como é que eu vou descobrir? Claramente, a inteligência tem que usar recursos da lei. Não pode usar nada de ilícito. Mas eu quero tomar conhecimento. Seja um ouvido atrás de uma porta, seja qual for. E isso é inteligência. Só que inteligência, vocês sabem muito bem, como acadêmico de direito, qualquer tipo de elementos, informações, qualquer tipo de prova, você tem que estar o direito do contraditório, você tem que estar o direito de saber de onde veio essa informação. Então, a inteligência, você só quer saber de algo. Como é que chegou até mim? Não sei. Não tenho necessidade de provar como chegou para mim, só que chegou essa informação. Quando eu falo de investigação, é diferente. Eu tenho que botar no papel, eu tenho que documentar. Então, inteligência é bom nesse sentido de você saber, recebi um informe de que vai ter um ataque de alguma facção criminosa. Como? Eu recebi uma informação, uma notícia. Como chegou, como deixou de chegar, não faz relevância. Mas para eu investigar, para eu conseguir indiciar, para eu conseguir pedir medidas cautelares, seja uma prisão, uma busca de apreensão, a inteligência já não serve para mim. Eu preciso de investigação. Então, nesse setor de investigação, o que é? Eu vou ter que documentar, eu vou ter que pegar uma testemunha, eu vou ter que pegar um policial para fazer um relatório, formalizando aquelas denúncias, eu vou ter que algo de documentar, não ficar apenas um verbal, por exemplo, né? Então, nesse ponto, a inteligência, vários órgãos possuem inteligência. Aqui no estado de Rondônia, a própria Polícia Civil, a própria Polícia Militar, Polícia Penal, os órgãos, até mesmo os órgãos de outros órgãos de persecução criminal, como a própria ICER, porque então, vários órgãos possuem essa inteligência que é para informação mesmo, ter esse conhecimento. Mas para mim, como delegado, eu preciso de documento, preciso provar algo, preciso de elementos de informação. Então, com base nisso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que investigar. Então, nesse teor aqui de investigação, acho que sempre falado, que sempre é necessário melhorar. Atualmente, quando eu falo de polícia civil, nós temos um efetivo bem razoável, assim. Claro, sempre, se quiserem, se precisar de mais um delegado, vou querer mais um agente, mais escrivão, sempre vou querer mais policial. Então, quanto mais, é melhor, né? Com capacitação, às vezes o policial não tem uma capacitação necessária, mas tem uma boa vontade, então vem pra cá, a gente vai se capacitar juntos, a gente vai estudar juntos. Isso é um bom caminho, né? Então, em termos de efetivo, tranquilo, poderia ser melhor? Sempre pode ser melhor, né? Quando eu falo já de perícia, aqui vem uma outra situação. Rondônia, como alguns estados do país, ocorreu um fenômeno que foi a polícia científica, né, que é aqui no Rondônia chamado Politec. Ela se separou da Polícia Civil. Então ela não faz mais parte da Polícia Civil. Antigamente fazia parte, era a mesma instituição. Hoje em dia é uma instituição apartada, assim como a Polícia Militar, Polícia Civil e a Politec. A Politec, ela tem esse teor de fazer as perícias, né? Seja do que for, um celular que foi apreendido, seja a extração de algo que foi conseguido nas nuvens, né, numa rede social, por exemplo, ou nuvem propriamente dita, né? Então, para dar essa lisura da investigação, dar essa lisura que aquelas informações que foram retiradas, elas não sofreram nenhum tipo de adulteração. Isso é muito bom para nós, né? Para evitar, porque realmente hoje algo muito importante é a cadeia de custódia. Aquela informação que eu peguei, eu tenho que saber que aquilo lá que eu peguei lá na rua, por exemplo, o aparelho celular que eu peguei lá na rua, ele foi apreendido, veio para a delegacia, fez os procedimentos de formalização da apreensão, de lacração, faz o lacre bonitinho, e foi mandado para a criminalística fazer o exame pericial para extrair os dados, por exemplo. Nesse caso, eu tenho que comprovar
que não teve manipulação desse aparelho celular até essa fase da perícia. Por quê? Pode sofrer uma alegação, a polícia inseriu alguma informação, retirou alguma informação, manipulou de alguma forma. Então, isso nós valorizamos muito, né, para evitar qualquer tipo de nulidade de uma prova. Então, nesse fato, vem a perícia com esse papel somente extrair e dar essa lisura. Então, é muito importante o papel da perícia. Eu não sei falar com mais propriedade em questão de efetivo da perícia, como está atualmente aqui em Rondônia, né? Então, mas claramente, para nós, como que estamos investigando, quanto mais rápido, em tese, quanto mais perícias criminais para fazer um laudo, né? Fazer um laudo, para nós é melhor, porque vai acontecer uma resposta mais rápida, nós poderemos dar também uma resposta mais rápida nas investigações. Qual é o impacto da lei do crime organizado na rotina de investigação da Polícia Judiciária? A lei de crime organizado, ela tem uma importância muito grande para nós, né? Você pode ver aqui, tem alguns livros, né, que a gente fica aqui estudando aqui, ó. Alguns livros a gente fica estudando, que não é propaganda, não. A professora Andresa recomendou a maioria. Tem outros que estão em casa ainda, por aí. Mas então, a lei de organização criminosa, ela foi um avanço para o Brasil. Por quê? Antigamente, nós não tínhamos o que era organização criminosa, não tínhamos um conceito legal. O conceito que vinha do Brasil era de uma convenção internacional, sobre a organização criminosa. Só que acontece, quando eu vou trazer essa convenção para o Brasil, se eu não tiver os requisitos da Constituição, etc., essa convenção não vem como lei. Não vem com lei. Dependendo da situação, vem com uma norma supralegal, seja o que for, mas não vem como lei. Esbarrava no quê? No princípio da legalidade. Então, com a lei de organização criminosa, ela vem trazer esse avanço na forma de lidar, na forma de poder combater e o principal fato também, o simples fato da pessoa estar organizada, estar dentro de uma organização criminosa, ela está cometendo crime. Ela não precisa ser aquela pessoa que está roubando, que está vendendo droga, que está desviando dinheiro público. Não precisa. Ela pode apenas fazer um trabalho mais burocrático, mas o simples fato de estar numa organização criminosa é crime. Então, isso é um avanço muito bom para nós, poder criminalizar e, como dito, cada vez mais o crime organizado vem agindo de forma complexa, somente agora pelo mundo digital, né? Então, cada vez mais vem agindo de uma forma complexa e nós temos que punir também de forma um pouco mais exemplar também, né? Porque os prejuízos sociais são imensos, né? Seja a própria segurança pública, até mesmo situações de golpes que nós recebemos virtuais, né? Então, cada vez mais nós temos essa dificuldade aqui no Brasil. Então, tendo essa lei, é um avanço muito importante para nós. Então, eu te pergunta, como que é a comunicação e a integração de dados e inteligências com outras forças policiais e órgãos de controle, como, por exemplo, a Coab, a Receita Federal, a Polícia Federal? Essa questão com outros órgãos, podemos falar até primeiramente de órgãos dentro do próprio estado de Rondônia, né? Às vezes alguma informação que acontece dentro de um presídio, algum crime, alguma coisa, algo relacionado à organização criminosa, né? Por ser em tese uma atribuição da Polícia Civil investigar, né? A própria CEJUS nos provoca para essa investigação, nos comunica para ter essa informação. Quando falamos de uma situação, por exemplo, envolvendo também a própria Polícia Militar, né? Faz alguma abordagem na rua, tem alguma informação que pode nos ajudar também, tem essa possibilidade de recebermos essa informação, seja o próprio Ministério Público, quando toma conhecimento de algum fato envolvendo organização criminosa, ele pode requisitar essa instalação de inquérito policial para poder fazer essa repressão, essa investigação. Daí, como falamos de órgãos, agora saindo um pouquinho mais alçada do Estado, a Polícia Federal. Em regra, a Polícia Federal vai investigar crimes que tenham relação, vou falar bem simples, com o patrimônio da União, com o patrimônio da União. Desviou um dinheiro que veio da União, desviou um dinheiro que veio mandado para fazer uma ponte, esse dinheiro veio da presidência, por exemplo, né? Beleza. Só que a Polícia Federal também pode investigar casos dentro do Estado que não tem necessariamente envolvimento da União, desde que tenha autorização do Ministro da Justiça. Nesses casos, então, ocorre também da Polícia Federal fazer essas investigações. E em outros casos também é muito comum, até mesmo pela demanda, etc., alguns casos desses ser encaminhado para nós darmos investigação quando é atribuição da própria lista da Polícia Civil. Então, isso ocorre. Agora, quando eu falo de COAF também, nós estamos passando por um
o debate jurisprudencial, né, debate no STF, se o delegado de polícia pode ou não pode requisitar, solicitar o nome que ele dá representar para por informações do COAF, que é essa unidade de inteligência financeira, né, que lá vai trazer informações sobre possíveis movimentações financeiras estranhas, né? A lei não vai estar falando que cometeu crime, não, só fala, ó, possivelmente essa pessoa fez uma movimentação estranha que não é habitual, tem uma coisa diferente aí. Só isso vai fazer. Então, tem uma discussão na jurisprudência se pode ou não pode. Atualmente, vem prevalecendo que o delegado de polícia pode sim solicitar essas informações do COAF, pode trazer essas informações, né? E realmente é um mecanismo a mais para você poder investigar, né? Para poder ajudar uma investigação, tirar uma dúvida sobre uma investigação. E quando eu falo de COAF, tem duas formas basicamente. Uma é o próprio delegado solicitar, eu estou investigando alguém, eu tenho uma suspeita que essa pessoa tem algum ilícito patrimonial ali no meio, por solicitar. Existe também a situação onde o COAF, ele comunica a polícia de forma própria, né, de ofício mesmo, que ele vai encaminhar de ofício, ó, nós detectamos que o Pedrinho ali, que é um servidor público que é 10 mil reais por mês, teve uma movimentação 2 meses seguidos de 500 mil reais. Uma coisa estranha. Então, pode fazer isso também, né? Isso é uma possibilidade de ser feito também pelo COAF. Então, todos os mecanismos para que possam ser utilizados para repreender, para investigar as organizações criminosas são importantíssimos, né? COAF é uma forma também. A primeira duas perguntas que eu vou fazer para o senhor são relativo ao termo de estratégia e tática. Então, gostaria que o senhor esclarecesse para nós qual é o papel da Polícia Militar no combate direto e na desarticulação de células da associação criminosas na rua. Certo. Inicialmente, o trabalho da Polícia Militar, previsto nas nossas normas, principalmente a Constituição, é o serviço de policiamento ostensivo e preventivo, que é aquele policiamento para ser visto, para ser mostrado, para que a presença policial no local já seja ali um fator de inibição do crime. Isso é a regra geral. Pontualmente, especificamente no item de facção criminosa, a corporação ela atua com uma unidade militar específica para isso, que é o quê? O BPTAR. Esse BPTAR ela é a abreviação do nome de um batalhão, que é o Batalhão de Policiamento Tático de Ação e Reação ao Crime Organizado. Esse batalhão ele é pensado justamente para atuar focado, concentrado no combate de facções. E para isso esse batalhão usa algumas estratégias que são bem modernas e inovadoras para o nosso tempo. A primeira delas é o uso forte da inteligência. Nosso policiamento ele é voltado pela inteligência policial, policiamento orientado pela inteligência. O que vem a ser isso? Policiais descaracterizados trabalhando todos os dias, caçando, procurando áreas, locais, pessoas que têm forte ligação com as organizações criminosas, que são as nossas facções aí que é popularmente conhecida. Essa estratégia principal de uso de inteligência, ela é complementada por policiais militares que fazem o patrulhamento tático móvel e a utilização do grupo de intervenção rápida, que é o GIRO. O GIRO atua com motocicleta. Então nós temos a inteligência policial, que trabalha estrategicamente levantando áreas que apresentem problemas e dentro dessas áreas procurando as lideranças e os disciplinas violentos, que são aquelas pessoas que executam efetivamente o tribunal do crime. Paralelo a isso, a inteligência trabalhando, levantando as informações, nós lançamos as nossas ferramentas ostensivas, operacionais, que é as viaturas com o nosso patrulhamento tático, e também as motocicletas que têm maior mobilidade, trabalhando, intervindo pontualmente nos locais e pessoas que são indicadas ali pelo nosso serviço de inteligência. Então são as ferramentas
principais que o BPTAR lança mão no combate de facção. O ponto interessante é que o batalhão ele é voltado, concentrado em ações de grupos organizados que praticam a criminalidade violenta na cidade de Porto Velho e no estado de Rondônia, com domínio de território e ameaças às pessoas que exercem a vida no dia a dia, no cotidiano da nossa cidade. Ligado àquilo que o senhor falou, surge a pergunta, sim, o senhor falou algo aí também antes da gravação, como é feito o treinamento nos policiais no seu batalhão em particular para um combate efetivo das facções criminosas? Certo. Então, o batalhão é uma das bases do batalhão, que é o de treinar. Então, o efetivo, para estar operando bem, ele precisa estar adestrado, ele precisa estar sabendo o que ele está fazendo no terreno, para que ele se sinta preparado realmente para essa missão. E esse preparo ele é tanto físico quanto psicológico. O policial do DPTAR, o policial voltado à parte do combate às facções criminosas, ele precisa estar psicologicamente e fisicamente capaz para resistir a esses problemas. O senhor mostrou para nós, claro que não vamos colocar na nossa gravação, várias unidades. Mostrou na sala de aula, onde preparou os armamentos, mostrou também uma academia. Então, agora está falando também de um preparo psicológico. Então, vamos dizer que a preparação tática deve ser deve ser uma mesa com 3 pernas, vamos dizer, psicológica, tática física, não é? Porque tem também um combate, vamos dizer, real, como se fosse, e também do ponto de vista intelectual, de conhecer. Sim, porque ele vai precisar conhecer a parte da legislação, o devido enquadramento, ele vai ter que ter um bom preparo psicológico, porque o BPTAR ele atua só em áreas problemáticas. Então, os conflitos, os problemas são diários. Você imagina um policiamento que é lançado todo dia só nas áreas problemáticas da capital. É o Orgulho do Madeira, Porto Madeiro, Porto Belo, tá entendendo? Cainaba, São Sebastião, Nacional, são lugares extremamente controlados pelas facções criminosas. Então o risco de conflito é todo dia, é constante. Então a adrenalina é diária. E isso, para suportar essa carga de estresse, ela realmente requer um preparo mental e físico muito grande. Para quê? Para que naturalmente você vá se acostumando, na medida do possível, porque nós também não somos máquinas, a essas situações que vai norteando o nosso militar. Porque se você vai para uma operação, por exemplo, e você tem um confronto armado, se você não me a devida atenção, você pode ser vítima. Então, quando você vai, você já tem um estresse do risco da morte. E a morte breve, ela incomoda. Quem nunca passou por isso, talvez não saiba. Mas você imagina uma pessoa que vai entrar num beco e fala, vamos atento, porque o risco de confronto aqui é constante, então a morte está breve. No outro dia, você volta naquele beco, é outro risco. Porque você entrou e saiu, o risco é constante. Então, o efetivo preparo era extremamente importante. Para quê? Para que o policial se sinta bem. Em razão disso, nós temos treinamentos semanais aqui no nosso batalhão. Eu estava falando contigo agora há pouco, eu estou com um pelotão nesse exato momento, fazendo treinamento de combate aproximado, combate em ambiente confinado, que é aquele combate que você tem que fazer uma varredura dentro de uma casa, com uma pessoa lá dentro correndo o risco de atirar na guarnição. Então o efetivo está lá treinando para quê? Para diminuir a possibilidade de erro durante a execução da missão, que são diárias, e também deixar o efetivo psicologicamente preparado para o confronto, se porventura esse confronto vier. Coronel, mudando agora um pouquinho o tema, falando de inteligência e apoio, de que forma a PM em geral, o seu batalhão, colabora com a Polícia Civil, com o Ministério Público ou com o Judiciário na luta das operações das facções criminosas? Certo. Então, nós temos uma parte de inteligência
bem forte, temos um efetivo considerável na inteligência. Esse efetivo ele trabalha no nosso núcleo de inteligência integrado com as demais atividades de inteligência que ocorrem em outras unidades, em outras instituições. Por exemplo, nós temos a Força-Tarefa Integrada de Combate ao Crime Organizado. Essa força-tarefa é tocada pelo GAECO, Ministério Público, um braço do Ministério Público. Lá nós temos policiais que trabalham, policiais militares do BPTAR, policiais militares do Centro de Inteligência, nós temos policiais civis, nós temos delegados, nós temos lá promotor trabalhando todo dia, integrado, focado com essas operações. Várias operações já saíram de lá de dentro da FETIGO. E são operações muito produtivas no combate à facção criminosa. Por meio desse braço, tem muitas ações que são ali judiciais, como representação de prisão preventiva de liderança, busca e apreensão na casa dessas lideranças, infiltrações, interceptações, vigilância. No submundo criminal de combate às facções, que é aquilo que a gente não vê no policiamento ostensivo, nós temos vários policiais designados para estar fazendo esses acompanhamentos. Nós temos a FICO, que é uma força-tarefa integrada com a Polícia Federal, integração com o Centro de Inteligência, integração com a Delegacia de Combate a Homicídios, com o DENARC de Combate às Facções Criminosas. Então, são várias ramificações que a gente trabalha ali integrado, produzindo conhecimento, produzindo relatórios e, principalmente, na troca de informações diárias. Para quê? Para efetivamente nós estarmos conduzindo o nosso efetivo para esse combate mais qualificado, para esse combate mais concentrado nas lideranças e nos criminosos violentos. Pronê, a última pergunta, que tem o tema de armamento e tecnologia. Eu gostaria de saber do senhor se a tecnologia e o armamento disponível, o seu batalhão e a polícia militar em geral, são suficientes para lidar com esse poder bélico das organizações criminosas. Porque, como o senhor falou, é um para-estado. Eles têm tribunal, não é? da criminalidade, e tem também, vamos dizer, pessoas que estão lá para enfrentar diretamente a tiro ou outras coisas a polícia. Então tem um enfrentamento bélico que tem que se fazer. Todo o armamento, a tecnologia à disposição é suficiente? Certo. Nós evoluímos muito como corporação na ideia de material logístico, material bélico de combate às facções. Nós temos hoje, por exemplo, nós temos fuzis de primeira qualidade, importados de Israel, por exemplo, que é uma das melhores produtoras de arma, né, do mundo. Fuzil de primeira qualidade. Temos armamentos italianos, né, que chegaram importados, que são armamentos ranqueados no que há de melhor na produção de material bélico para combate urbano. Nós temos, sim, alguns problemas relacionados à logística, talvez voltado ali na parte de novas tecnologias, que muitas vezes dá para nós aprimorarmos. Porém, no geral, a parte logística nossa hoje não é o nosso principal fator de problemas a combate à facção criminosa. Eu consigo mobiliar rapidamente aqui guarnições para estarem efetivamente no terreno, operando, muito bem estruturada, muito bem mobiliada no quesito de logística, em razão desses investimentos que foram tendo aí nos anos passados, aí, de uns 4, 5 anos para cá. Nossa parte logística melhorou demais no que se refere à parte estrutural, de material bélico, principalmente. Instrumento de menor potencial ofensivo mesmo, levei a equipe para vocês verem, nós temos o suficiente para controlar muita coisa no que se refere à parte de controle de distúrbios e de ordem. Então, nós temos estrutura para manutenção da ordem, para vários dias de combate não letal, e temos uma estrutura letal para suportar um combate também de muitos dias, se nós precisarmos, com o que há de melhor em material bélico hoje na parte das forças policiais a nível mundial. Com certeza, isso eu te falo sem sombra de dúvidas. E
para complementar isso aí, porque não basta nós termos o equipamento, né, e o homem, né, que é o militar trabalhando. Nós precisamos ter o equipamento, o material e precisamos ter treinamento. E esses treinamentos, como eu te disse, são rotineiros. A nossa tropa treinando no terreno e praticando ali a boa tática, pronto para utilizar a melhor estratégia na hora que estiver distribuindo no terreno e efetivamente operando. Temos desafios grandes? Temos desafios grandes. Nós não negamos isso. O combate à facção criminosa, ele é muito difícil, porque a facção criminosa, no uso dos seus meios, ela tem muita rapidez de mudar os seus modus operantes de cometer o crime. E, por vezes, a administração pública, por conta de suas amarras, né, burocráticas, ela é lenta, ela é mais lenta, e aí ela não consegue, muitas vezes, acompanhar a dinâmica da facção criminosa. Mas não é por falta de esforço do militar e do policial em geral, do agente de segurança pública, que está ali no dia a dia combatendo essas organizações criminosas. É desafiador? É desafiador. Mas nós estamos nessa nossa fase, a nossa geração está com esse problema para lidar e nós não iremos nos furtar a responsabilidade. No passado, o Brasil lidou com outros problemas e o Brasil venceu esses problemas. O problema atual agora na área de segurança pública é combate à organização criminosa. Então, é isso que foi proposto e é isso que está na nossa vez de combater. Então vamos combater, porque faz parte da evolução e das gerações. Cada geração tem o seu desafio criminal. E, ao meu perceber, o nosso grande desafio hoje é as organizações criminosas de fazer voltar à normalidade a ponto de não comprometer a parte do tecido social do Brasil em um futuro próximo. Nós temos a plena consciência de que esse é o nosso grande desafio que nós temos que viver pelos próximos anos, que é efetivamente combater as facções criminosas e retomar o domínio dos nossos territórios, que porventura eles têm exercido em determinados pontos do nosso país. Muito obrigado, coronel. Estamos muito agradecidos pelos seus esclarecimentos. Essa entrevista, junto com a entrevista das outras autoridades que têm combate efetivo contra a criminalidade organizada, vai ser vinculadas, como a gente falou, para o senhor nas redes sociais da nossa faculdade. Muito obrigado e bom trabalho.